Eu acho que não tem como falar de Simões Arquitetura sem contar nossa história, pelo menos um pouquinho. Nascemos lá em São Paulo, viemos para Indaiatuba quando a gente estava para completar 12 anos. Meu pai e minha mãe eles abriram uma loja de parafusos e ferramentas aqui na cidade. O começo aqui em Indaiatuba foi um começo assim difícil, né? Estudamos na escola, ensino médio, chegou o momento de escolher o curso, né? Qual curso vai ser? Eu lembro até hoje. E era na época que tinha MSN. Não sei se vocês lembram da época do MSN. E aí a Má perguntou assim pra mim: Fê, você já fez a sua inscrição da faculdade? Eu falei assim, ainda não. Você já fez? Ela falou assim, já. Eu falei assim, que curso você colocou? Tinha algumas opções, né? Eu coloquei arquitetura. Eu falei assim, faz a minha também. Ela falou assim, com o mesmo curso? Eu falei, com o mesmo curso. E foi assim. E eu e minha irmã tinha uma fase que a gente tava muito perdida. Todo mundo que se forma sabe como que é. Você se forma, você fica assim, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Vou vender pão, realmente vou fazer projeto, né? Pego o saco de pão e desenho, né? A gente não sabe. Foi quando a gente teve uma oportunidade, tem uma amiga minha, que ela é muito amiga mesmo, que é a Ivanilde. E aí ela, vamos trabalhar, vamos não sei o que lá. Amiga, tem uma oportunidade pra vocês. Lá em cima do João Coragem, tem uma imobiliária. E eles estão precisando de arquiteto ou uma parceria, alguma coisa assim, pra abrir um escritório. E aí a minha irmã, a gente começou lá. Chegava lá no escritório, abria o notebook e ficava assim, uma olhando pra outra. Aí tirava foto, não tinha o que fazer, né? Não tinha cliente. Eu acabei, em paralelo, tendo um outro trabalho, porque assim, como a gente estava iniciando e não tinham muitos clientes, eu precisava ter um outro trabalho, né? A experiência foi sendo adquirida, né, com o passar do tempo. E aí a Ivanilde, de novo, falou assim pra mim, amiga, tem uma moça que eu acho que ela seria uma cliente boa pra você. Ela tem um terreno e ela tá querendo construir, tal, chama ela pra tomar um café com você. Aí no Facebook, na época, eu chamei, mandei uma mensagem pra ela, pra Vani. Falei, oi Vani, tudo bem, né? Eu tenho um escritório de arquitetura, né? Eu quero te convidar pra tomar um café comigo, vem conhecer mesmo. E eu nem sabia quem que era ela. Ela falou, eu vou. Que dia que eu posso ir? Eu falei, vai tal dia. Meu filho, né? Eu e minha irmã armando tudo, preparamos e tal. A gente fingindo costume, nossa primeira cliente, né? Mal ela sabia. Vani, se você tá vendo esse vídeo... Chegou lá, ela é toda cheirosa, sabe? Toda maravilhosa. Chegou lá... Aí a gente começou a conversar, servimos café pra ela, né? Ela arrancou uma planta, porque o marido dela, ele desenha também no AutoCAD, né? Ela tirou uma planta assim, abriu o projeto e começou a mostrar. Aí eu, cutucando a minha irmã assim por debaixo da mesa, né? Ai, olha, quanto que vocês cobram? E a gente passou lá o valor, nem lembro, mas eu lembro que foi um valor barato, né? Porque a gente não precisava fechar projeto, né? Ah, eu vou querer fazer o projeto com vocês. Aí a Vani foi embora, a gente começou a pular, toda feliz, né? Nosso primeiro projeto. E aí a gente começou a ter muita indicação. E aí a gente fez começou a fazer projeto comercial, salão de cabeleireiro. Depois de um tempo, eu fui pedida em casamento, né? E nessa questão, eu com meu marido hoje, a gente conversou de morar um tempo fora. E aí começou a dar certo. Foi aí que eu tive a ideia, minha mãe morava numa casa de esquina, e eu tive a ideia de reformar a parte do fundo e montar o nosso escritório lá. Então a gente, como já tinha uma entrada independente, a gente só fechou a escada. Então assim, a gente ficou muito felizes, né? Mesmo sendo o fundo, assim, a gente conseguiu ficar mais à vontade, fazer o que a gente queria, né? Porque não estava dentro de uma imobiliária, né? Então assim, era meio complicado porque eu lembro que tem uma escadinha assim, ó. Então, por exemplo, a acessibilidade não tinha, mas não era porque a gente não queria, é porque não tinha condições, né? Então a pessoa tinha que subir numa escadinha e lá tinha nosso escritório, super arrumadinho. Tinha até uma mesa de sinuca lá, que era do meu pai. A gente disfarçou lá, fez uma coisinha legal. E aí montamos nosso escritório lá em cima, era bem pequenininho mesmo. Tinha um armário assim na lateral, que a gente envelopou o armário pra ficar algo bem assim... Quando o cliente chegava lá, ele não sabia realmente que era uma casa. Mas dentro desse armário tinha colchão. Porque era a casa da minha mãe, né? Então tinha colchão lá. Uma vez até o cliente falou assim, olha, tipo um armário assim, ele abriu os colchões lá. E aí em 2018 minha irmã casou, eu fui morar um pouquinho na Austrália. E daí o Simões Arquitetura, graças a Deus, assim, a gente não tinha, sempre muitos clientes, mas todo mês tinha cliente. Todo mês. Podia ter 2, mas todo mês tinha cliente. Então, nisso que ela fez essa migração para a Austrália, eu fiquei fazendo muita coisa sozinha que não dava para ela fazer. Ela fazia projetos à distância, né? Inclusive, ela até brincava que era o escritório que ficava 24 horas aberto. Porque enquanto eu tava trabalhando, ela tava dormindo. E enquanto eu tava dormindo, ela tava trabalhando, né? A minha intenção até então não era assim, vou ficar para sempre na Austrália, né? E aí eu falei assim, Fê, quando você voltar, você vai ver.
Vai ser muito bom. Quando você voltar da Austrália, você vai ver. A gente vai bombar, você vai ver. A gente vai ter muita coisa pra fazer, a gente vai trabalhar, a gente vai ter atendimento, a gente vai fazer tudo que a gente sonhou. E daí aconteceu a pandemia, né? Aí também outra incerteza, né? E aí, vai fechar tudo? Vamos falir, né? O que vai acontecer? Eu desesperada, sozinha aqui. E aí a minha irmã teve que voltar, porque lá na Austrália, eles falaram pra todo mundo voltar, ó. Volta porque fala com o seu país. Foi abril de 2020 que eu voltei. Nisso que eles voltaram, a minha irmã falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem que parar, 100%, parar de prestar serviço pra construtora. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos montar um escritório, né? Eu acho que o Simões Arquitetura tem que ser apenas o Simões Arquitetura. Mas a gente não tem dinheiro para montar escritório, porque até então a gente tinha cliente, mas a gente não tinha certeza. Assim, a gente sempre tem medo, né? Porque quando você vai fazer um negócio desse, você se arrisca um pouco mais, né? Se arrisca assim, às vezes um mês está um pouco melhor, outro mês não está tão bem assim. E as contas, vamos supor, todo mundo tem contas para pagar e essas contas ficam muito dependentes de ter um valor fixo ali. Então a gente sempre acha, eu nunca vou conseguir, eu não vou saber fazer. Eu falei assim, olha, para mim realmente só Simões Arquitetura. Mas até então, né, nessa trajetória pra gente ter clientes mesmo, a gente fazia muita coisa assim. Eu lembro que uma vez a gente foi na casa de uma cliente, aí a gente falou assim, chegou lá, né? Aí a gente sempre ia, nós duas olhava assim, bacana. Aí a gente falou assim, e quanto que vocês cobram pra fazer, né? Aí a gente olhou uma pra cara da outra e a Fernanda pegou a calculadora, começou a calcular e eu olhando assim, falei, gente, o que ela tá calculando? A gente não combinou isso, né? Ela começou a calcular dela, 1.500. Aí a cliente falou assim, ficou meio fora, né, do que eu tava pensando, será que eu não posso pagar, tipo assim, R$500? Pode. O que aconteceu foi, a gente pensou, não tá dando pra ficar no fundo da casa da minha mãe. A gente via a necessidade realmente de ter um escritório, de ter um lugar fixo, a gente começou a procurar. Porque assim, uma pessoa idosa chegando e subindo uma escada de cara é muito complicado. E a gente quer atender todo mundo. Eu falei, realmente a gente vai ter que procurar um lugar, a Má também falou, né, vamos ter que procurar. E a gente começou nessa busca de um local, né. E aí quando a gente tava postando, a Vani, que é a cliente, não sei se vocês lembram, a primeira cliente, ela falou assim, aluga minha sala no Sky Towers. Eu falei, Vani, não vou nem responder. Até parece que eu vou ter dinheiro pra alocar sala em Sky Towers. E a gente tem essa mania da gente achar que a gente não tem capacidade, que a gente não é capaz, né? Aí passou 3, 4 meses se passaram, e aí meu cunhado começou a ajudar a gente a procurar lugar. Ele falou assim pra gente, meninas, eu achei umas salas comerciais e tem o Sky Towers. Eu fui lá tem uma estrutura muito boa, tem valet, lá tem salas de reuniões, caso vocês não possam atender no escritório de vocês têm um suporte muito grande, né? Se vocês não quiserem uma coisa muito top, acho melhor vocês nem irem lá. Daí eu falei, gente, a Vani tem uma sala lá. Aí a Fê falou assim, Má, conversa com a Vani. Aí a gente marcou, veio, olhou com a Vani aqui a sala, a gente amou. Aí ela falou assim, passa pro Gerd a proposta porque é com ele, que é o marido dela. Aí eu mandei, né? Falei, olha, a gente pode pagar tanto, tipo assim, metade do valor do que o pessoal realmente estava cobrando aqui, né? Ele falou assim, vocês me pagam tanto durante esse ano pra vocês se estruturarem. Depois de um ano vocês vão pagar o valor. Aí eu falei, Fê, olha isso, porque assim, pra mim tudo foi Deus. E eu sentia que tudo que eu orava e pedia, Deus preparava. Tudo aconteceu, sabe assim, quando tudo Deus vai preparando e tudo na hora certa? Aí eu falei assim, Fê, Deus preparou essa sala, velho. Deus preparou essa sala e a gente tem que abraçar. Viemos, e aí a gente tem que ter dinheiro pra reformar, né? E a gente comprou 4 cadeiras. Era eu, a Fê e o Pedro. Aí eu falei, a gente comprou mais cadeira pra mais um, né? Aí a gente teve que contratar mais pessoas. A gente percebeu que foi crescendo, né? A gente teve que comprar mais cadeira pra sala de reunião, porque a gente às vezes tinha cliente pra atender e ficava a gente em pé. Porque a gente não tinha cadeira. Sempre, eu e a Má, a gente gosta de fazer tudo assim, com muito carinho e tentar dar o nosso melhor. E essa é uma coisa que a gente sempre tentou. E talvez por isso que a gente sempre conseguiu evoluir. De pouquinho em pouquinho conseguiu evoluir. E na hora que eu vi a força que a gente tinha, eu falei assim, a gente pode, sabe? Por que a gente tem medo? E aí a gente começou a mapear o escritório. Então hoje, quando a gente vê, a gente tem tudo mapeado, a gente tem processos, tudo isso a gente foi criando, lógico, errando e aprendendo, né?
Então, até hoje, quando o cliente vem aqui, a gente consegue mapear um processo, né? Desde da hora que o cliente entra. E aí eu fico muito feliz, porque o quanto eu sonhei com isso, sabe? Eu achava que ia demorar muito tempo para acontecer. E eu sou muito feliz trabalhando aqui com o pessoal, a gente tem uma energia muito gostosa aqui para trabalhar. Eu sinto que Deus prepara tudo, sabe? Hoje a gente está num espaço que é ótimo por enquanto, mas a gente gostaria muito futuramente, né? Um espaço onde teria um local para descanso do pessoal, né? Ou que a visita chegue, ou o cliente chegue, alguém chegue e tenha um espaço para eles ficarem já na nossa sala, não lá na recepção lá embaixo. Eu e minha irmã, a gente tem uma conexão muito forte, né? Então eu olho para ela e tipo assim, é isso. Tipo assim, a gente já sabe. Tem o nosso arranca-rabo, né? Que somos irmãos, que irmão não briga, não é mesmo? Às vezes o pessoal até olha lá pra casa do Fernanda, não sei o que. Não. Aí eu já dou uma cedida, né? Porque eu sou o lado que vai deixando, né? E aí a gente vai se conectando assim, sabe? E tudo vai fluindo. E graças a Deus hoje estamos aqui. Deus tem, assim, abençoado muito a gente. Todo cliente, Deus abençoa a gente. E é algo que a gente reconhece isso. A gente reconhece, a gente percebe. Às vezes chega no final do mês e fala assim, nossa, é Deus. É Deus. Isso que aconteceu no final desse mês é Deus. E é essa a nossa história. Assim, esse é o começo da nossa história. Estamos aqui, assim, nem tão firmes, nem tão fortes, mas firmes. Esse é só o começo.